Essa era a profissão mais odiada dos tempos bíblicos. Mas você sabe por quê? Parece uma simples ocupação, mas quem aceitava esse trabalho era visto como um traidor do próprio povo. Era tratado com desprezo, considerado corrupto, impuro e completamente indigno de entrar num lugar sagrado. Mas o que mais chocou todo mundo naquela época foi o que Jesus fez com esses homens. Ele não os evitou, não os humilhou. Jesus sentou à mesa com eles. E mais, fez de um deles, um dos seus discípulos. Hoje você vai entender por que os cobradores de impostos, também chamados de publicanos, eram tão odiados, e o que essa história revela sobre a verdadeira essência do Evangelho. Tudo começa quando o Império Romano toma o controle da região da Judéia, por volta do ano 63 a.C. A partir daí, o povo de Israel passa a viver sob domínio estrangeiro, pagando tributos pesados a um império que eles odiavam. Mas Roma, ao invés de destruir tudo como outros impérios faziam, implantou um controle ainda mais cruel, o econômico. Eles queriam o dinheiro do povo, e queriam ele fluindo regularmente, mas não queriam lidar com revoltas. Então fizeram algo frio e calculado. Usaram o próprio povo contra si mesmo. Roma vendia o direito de cobrança de impostos a judeus que se candidatavam ao cargo, e quem conseguisse pagar esse direito podia cobrar dos outros quanto quisesse, desde que repassasse a parte do império. O resto, eles podiam embolsar. Era como colocar um vizinho seu para trabalhar cobrando mais do que a lei manda, e ele ainda ganhava comissão por cima. Soa familiar? Corrupção institucionalizada, abuso disfarçado de legalidade. E o povo, sem saída. Esses homens eram chamados de publicanos e se tornaram sinônimo de injustiça, exploração e egoísmo. Quem aceitava esse cargo abria mão da honra para ganhar dinheiro. E ganhava, sim, mas em troca perdia tudo. Perdia o respeito, perdia os amigos, perdia o direito de entrar numa sinagoga. Esses homens eram excluídos da religião, rejeitados pela sociedade e vistos como piores do que ladrões e prostitutas. As pessoas atravessavam a rua para não encará-los. As famílias proibiam os filhos de se aproximar. E os fariseus usavam seus nomes como exemplo de pecado público. Mas Jesus fez o impensável. Ele foi até eles, não para apontar o dedo, mas para estender a mão. Um desses homens se chamava Levi. Ele estava trabalhando, sentado em sua coletoria, quando Jesus passou. Não houve pregação, nem cobrança. Jesus apenas disse, siga-me. E Levi deixou tudo. Deixou o lucro fácil, o cargo privilegiado e a vida que construiu a base da rejeição. Mais tarde, ele ficou conhecido como Mateus, o autor do primeiro evangelho da Bíblia. Outro caso emblemático é o de Zaqueu, chefe dos publicanos em Jericó. Pequeno de estatura, mas grande em rejeição. Ele sobe numa árvore só para ver Jesus passar. E ali, diante da multidão, Jesus diz, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. O povo murmura. O escândalo é imediato. Mas Zaqueu se levanta e diz, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguém, devolverei 4 vezes mais. E Jesus responde, hoje houve salvação nesta casa. O evangelho não é para quem se acha bom, é para quem reconhece que precisa. Enquanto os fariseus apontavam o dedo, Jesus estendia a mão. Enquanto a religião excluía, o Salvador incluía. Enquanto o sistema valorizava o lucro, Jesus enxergava o valor de uma alma arrependida. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Talvez hoje, esses cargos tenham nomes diferentes. Talvez o que escandalize você não seja um publicano, mas alguém que você julga imperdoável, alguém que você considera sujo demais ou longe demais de Deus. Mas a verdade é que ninguém está longe demais da graça. Se Jesus chamou um cobrador de impostos para ser apóstolo, se ele entrou na casa do homem mais odiado da cidade, ele pode todas as coisas em sua vida. Se você reconhece que precisa de perdão, Jesus ainda chama você pelo nome. Você crê nisso? Comente. Amém. Não se esqueça de seguir nosso perfil. Deus te abençoe.